Então, na pandemia do ano passado, nós começamos a filmar. Só que foi de lá que Deus colocou a mão. E a gente comprou uma câmera que vale mais de 10 mil reais. Foi lá. Foi lá, Deus começou a empurrar a gente não sabia tudo que Deus ia fazer. Sabe, queridos, recentemente eu anunciei para vocês que as coisas que a gente precisava comprar, entre elas a gente ia precisar comprar uma máquina, um computador de mais de 10 mil reais. Vocês lembram disso? E nós compramos com 4.500 reais aquilo que a gente precisava. Sabe, e nunca mais nós paramos. Deixa eu te contar. Na verdade, eu estou tentando te dizer o seguinte: a liberação daquele jejum que nós entramos, ela proporcionou tanta coisa nessa igreja e não parou mais. Não parou mais. Não parou e não vai parar. Só que o que começou a acontecer? Vocês vão lembrar, desde o ano passado os nossos cultos de terça-feira têm sido cheios. Desde o ano passado os nossos cultos de quinta-feira têm sido cheios. Desde o ano passado as coisas começaram a mudar nessa igreja. Deixa eu te dizer, o que nós tivemos de 2020 e 2021 nós nunca tivemos nos anos anteriores. Em todos os níveis que você pensar, o tanto de coisa que nós compramos em 2020 e 2021 vale mais do que os outros 8 anos passados. Nós compramos muito mais coisas, sim ou não? Muito mais coisas do que nós tínhamos feito nos 8 anos anteriores. Sabe o tanto de gente que já chegou? Tem gente que nem sabe que nós vivemos tudo isso aqui. Gente nova, e nós queremos vocês mesmos, nós queremos que vocês venham. Deus está trazendo vocês, Deus está trazendo outras pessoas que não estavam vindo mais. Deus está trazendo tudo de volta, porque é o tempo para a gente colher e vocês vão colher junto com a gente. Sabe, deixa eu dizer isso para você, irmão. Quando a igreja está colhendo, as pessoas estão colhendo. Quando a igreja está sendo abençoada, as pessoas são abençoadas. Quando as pessoas estão recebendo de Deus, as pessoas estão recebendo de Deus. Então eu quero que você entre nessa onda, porque é nessa onda que nós vamos expandir cada vez mais. Você vai expandir os seus negócios, vai expandir as suas coisas. E se nós estamos crescendo, você está crescendo. E nós crescemos em todos os sentidos, porque a bênção do Senhor vem, é uma bênção espiritual, que ela alcança e abrange todas as áreas. A bênção alcança e tem alcançado todas as áreas. Isso que nós temos desfrutado dentro dessa igreja, eu quero que você saiba que não é comum por aí, não, irmãos. Nós estamos vivendo um tempo de bênção de Deus, um tempo de avanço, um tempo de união, um tempo que nós não queremos que acabe nunca mais e não vai acabar, porque Deus está segurando isso aqui. Sabe, Deus tem construído coisas aqui, Deus tem construído dentro de nós, e por isso tem se manifestado exteriormente nessa igreja. Eu não sei se você percebe, mas as pessoas não vão parar de chegar nesse lugar. Nós vamos encher. Vamos encher 2 cultos e depois nós vamos embora daqui, e nós vamos fazer o mesmo trabalho em outros lugares que nós formos. E nós só vamos crescer, melhorar. Sabe de uma coisa? Nós vamos só melhorar, irmãos. Nós vamos ter condições de fazer tudo o que nós intentarmos fazer, porque a mão do Senhor está conosco. A mão do Senhor está conosco. Aleluia. Aleluia. Então, quando nós entramos no jejum, nós entramos e nós acreditamos, vai acontecer alguma coisa. Alguma coisa vai romper. Vai acontecer. E nós estamos aqui, desfrutando do que Deus está fazendo. Às vezes a gente não tem tempo de comemorar uma coisa e a gente já tem outra coisa. Sabe, queridos, dentro do meu carro já está o carpete que vai ser colocado lá no piso de cima. Dentro daquela sala já está o piso laminado que vai ser colocado dentro daquelas 2 salas. Nada vai parar a gente. Nós vamos fazer uma coisa atrás da outra. Nós vamos colocar e terminar esse negócio até o fim. Se a gente terminar isso aí, esse negócio encher demais e Deus falar, sai, a gente deixa tudo aí e vai embora para outro lugar, não tem problema. Deus está fazendo e Ele está soprando. E aí, aonde a gente vai passar, nós vamos deixar a bênção dEle, a marca dEle. As pessoas vão ser abençoadas por causa de nós. As pessoas vão ser abençoadas por causa de nós. E sabe o que nós estamos aprendendo nesse tempo? Mais do que qualquer outra coisa? Fé. 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 Nós vivemos da fé. O justo vive da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sabe, a gente aprende fé aqui e sai para ir, para conquistar, para vencer, para crescer. E nós andamos em fé para amar o irmão também. Nós andamos em fé para qualquer coisa. E nós estamos melhorando as nossas coisas, nossa qualidade de vida, nós estamos melhorando, sabe? E outra coisa que nós aprendemos poderosamente nessa igreja, a generosidade. A generosidade não é só vir aqui no gasofilácio e colocar dinheiro, é generosidade com o irmão, uma necessidade aparece, a gente se levanta e põe lá o dinheiro, e a gente se junta todos, sabe? Deus está vendo isso que nós estamos fazendo. Olha, um irmão da igreja está precisando, vai todo mundo lá e todo mundo dando, sabe o que é isso? Uma igreja unida, uma igreja junta, não deixa ninguém passar necessidade, uma igreja dessa, nenhum diabo do inferno segura, irmãos. E ninguém vai segurar a gente. Nós estamos já com pessoas competindo quem vai dar o primeiro 1 milhão nessa igreja. E eu tenho certeza que vai acontecer. Mais de uma pessoa vai chegar nisso daí. Sabe, queridos, eu tenho certeza, olha só. Nós não podemos pensar que isso está longe de nós. Pode acontecer a qualquer momento.
Você pode acordar com uma ideia que você nunca pensou, mas é Deus de facilidades. Você pode sair do seu salário de 5 mil para um salário de 100 mil. Deus é Deus de facilidades. Deus é Deus de ideias, Deus é Deus de ideias, Deus é Deus de ideias. Então, nós precisamos acreditar nisso, sabe? Um irmão do Verbo da Vida de Aracaju, o pastor pregou sobre ideias que iam nascer. O irmão disse, eu recebo isso. Ele foi para casa, Deus deu uma ideia para ele. Ele chegou para a igreja e deu o primeiro $500,000 na igreja. E aquele foi só o primeiro de muitos que ele começou a dar naquela igreja. $500,000, eu estou falando, irmãos, alguém que ganhava um salário curto, pode acontecer com você, pode acontecer com você. Agora, nós precisamos, sabe, deixa eu dizer isso para você. Nós temos que parar. Porque as ideias que a gente começou a ter aqui nessa igreja, não é ideias que as pessoas têm por aí nas suas igrejas e a gente vai pegar a ideia dele para fazer aqui. É uma ideia que nós ouvimos de Deus. Deus falou, faça isso e nós fizemos. Deus falou, faça aquilo e nós fizemos. E às vezes é uma coisa tipo, derruba aquele balcão. Às vezes é uma coisa tipo, começa a obra agora. Às vezes é uma coisa tipo, dá uma corrida na frente da igreja porque o seu carro está chegando. Às vezes é uma coisa que você faz porque Deus mandou. E quando você faz o que Deus mandou, Ele faz acontecer, irmãos. Porque o negócio é sobre obedecer a Deus, não pegar, fulano fez tal coisa, eu vou fazer para ver se dá certo. Não, Deus tem um caminho para nós como igreja e um caminho individual para você. Então Ele quer que você preste atenção a Ele, para que Ele possa te dizer como fazer prosperar o seu negócio, como você vai crescer na sua empresa, como você vai multiplicar as suas coisas, as suas vendas. Deus quer que você ouça Ele, e às vezes a gente não ouve, sabe por quê? Porque a gente pensa que é difícil. Eu estava andando na igreja, deixa eu contar isso para você, chateado, triste, com todo aquele cenário que eu te contei hoje, e mais do que aquilo porque eu não contei tudo. Então eu estava andando na igreja dizendo para ele assim, eu queria conversar com o Senhor. E era mais uma das minhas conversas. Mais uma das minhas. Eu queria conversar com o Senhor. Eu andando aqui. Eu queria falar para o Senhor o seguinte, eu não estou muito feliz não. Falando para Deus, Ele não é o meu pai, eu vou falar com o meu pai. Em jejum eu estava lá em oração. Porque quando você jejua, é importante você saber, jejuar não é fazer regime, ok? Você precisa, e é importante você fazer isso. O que você quer ver acontecer? O que você quer ver mudar? Porque quando você jejua, você abate a sua carne, a sua força da carne. E aí a sua fé sobressai. Quando a sua fé sobressai, ela está ali fácil para ser usada. Se ela está fácil para ser usada, você começa a orar. E as coisas começam a acontecer. Então eu estava andando aqui na igreja. Olha aí, Senhor. Olha como está. Olha aquele balcão lá. Olha aquele trocador. Olha aí, eu não fiz a plataforma da igreja. Eu estou com vergonha, Senhor. Você viu o que o irmão falou lá? O irmão falou que estava querendo se levantar na reunião. Eu falei para Deus. Eu falei, Deus sabia, eu falei para ele de novo. Eu falei, o irmão falou que queria se levantar na reunião e ir lá falar, por que não paga essa dívida? E eu tenho que ouvir isso, Senhor. Agora, o Senhor que é o pastor dessa igreja, eu sou o segundo pastor, o Senhor é o primeiro. Agora, se o Senhor não fizer nada, eu não vou fazer porque eu não tenho dinheiro. Comecei a falar para Deus. Estou com vergonha daquilo ali, estou com vergonha disso, estou com vergonha daquilo outro. Estou com vergonha, Senhor. Eu só podia falar para ele. Então eu estava andando aqui falando para ele, essas coisas precisam mudar, Senhor. Eu preciso pagar aquela dívida lá. Eu não consigo pagar aquela dívida. E eu comecei a contar para ele. E olha as minhas finanças pessoais. Eu falei das minhas finanças pessoais para ele. Olha as minhas finanças pessoais, Senhor. Olha aí, ó, com dívida também e tal. E comecei a contar para ele os detalhes da minha vida financeira, os detalhes da minha vida. E olha aí essa igreja como que está. As pessoas indo embora, e os membros desacreditando de mim, alguns outros com vontade de ir embora também. E olha como está tudo isso aqui. E eu andando e falando para ele. E foi a hora que ele disse, vai mudar isso. Ele entrou em cena. Sabe, quando eu comecei aquele jejum, eu me lembrava de duas histórias que eu tinha ouvido. E eu pensava que ia ser igual, sabe? Eu tinha ouvido que um pastor, ele ficava na igreja orando, né? Ele assumiu essa igreja, tinha assumido essa igreja. E ele andava por ela orando em línguas, e buscando ao Senhor, e jejuando. E daqui a pouco ele orando ali, quieto no lugar dele. E ele ouviu um barulho, mas nem quis prestar atenção naquele barulho, ele continuou andando. Aí aquele barulho ficou um pouco mais alto, e aí ele parou e foi olhar o barulho. Quando ele olhou, tinha aquilo que parecia uma pessoa, só que tinha uma cabeça de porco. Andando na igreja, cabeça de porco assim, ele viu. Aí aquele demônio, era um demônio, com a cabeça de porco, corpo de gente, falou para ele assim, ó, eu estou aqui nessa igreja aqui, ó, e eu queria que você soubesse que esse lado de cá é todo meu. Falou isso para ele, para o pastor, esse lado de cá é todo meu. Eu controlo eles todos aqui. Todos eles me pertencem. Falou para o pastor, que estava orando na igreja, e ele disse, e eu estou aqui há muito tempo já tem muitos anos que eu estou aqui. Então o pastor olhou para ele e disse assim, você vai sair daqui, em nome de Jesus. E sabe, aquele pastor expulsou esse demônio que saiu daquela igreja. E naquela semana começou um avivamento naquela igreja. E aí eu ouvi uma outra história também, no livro Autoridade do Crente, do Kenneth Hagin. Ele conta que também um pastor estava ali, ele estava incomodado como eu estava incomodado com a sua igreja, o jeito que estava, as coisas que estavam, eu imagino como que é isso. E ele começou a andar pela igreja orando também. E num certo tempo que ele estava orando na igreja, ele teve uma visão. O teto desapareceu da frente dele, desapareceu o teto. E sentado num pilar do teto, estava um demônio que parecia um gorila, um macaco. Estava lá, sentado lá assim, e ele viu aquele demônio, ele olhou e falou assim, você vai sair daí, diabo. Em nome de Jesus,
você vai sair. E aquele demônio caiu no chão e ficou olhando assim para ele, assim, olhando para o pastor. E o pastor disse, não só daqui, você vai sair da igreja, você precisa ir embora. E ele continuou acompanhando aquele demônio até a porta e disse, pode continuar. E o demônio não queria sair, ele queria ficar. Você sabe, esses demônios, eles têm uma missão para cumprir. A missão é, segura essa igreja, segura o crescimento dela, segura as finanças desse povo, segura essa galera aí, segura, faz alguns ter sono na hora que não é para ter sono, faz alguns perder a mensagem, segura tudo aí. Não deixa eles crescer, não deixa eles prosperar, não deixa eles avançar. Então ele tem uma missão, e com essa missão ele fica ali fazendo com que não dê certo. Então aquele demônio estava ali, então ele olhava com cara de tipo, deixa eu aqui, eu estou aqui já há bastante tempo. E o pastor disse, não, você vai embora daqui. E quando ele chegou até a porta, ele disse, pode ir embora, em nome de Jesus. Aquele demônio atravessou a rua e entrou numa casa de prostituição que tinha lá na frente, do outro lado. E sabe o que aconteceu naquela casa de prostituição? Pegou fogo nela, naquela noite. Agora, veja, esse demônio estava com o poder para realmente destruir, pegar fogo em tudo dentro da igreja. Só que ele não conseguia fazer tudo o que ele queria fazer, mas ele conseguia fazer muita coisa. Então, quando eu entrei naquele jejum, eu ficava às vezes olhando assim, ó, será que eu vou ter uma visão? Será que eu... Eu ficava assim, andando e olhando, aí eu escutava um barulho, E eu ficava assim, às vezes um barulho, né? Mas nada de demônio, nada de visão. Mas eu tenho certeza de uma coisa. Os demônios que estavam envolvidos em alguma coisa, eles pegaram o seu rumo e foram embora. Vendo ou não vendo, eles foram embora do mesmo jeito. Porque nós nunca mais fomos os mesmos. Nunca mais nós fomos os mesmos. Sabe, queridos? Nunca mais paramos de crescer. Não tivemos mais aqueles rachas estúpidos que tinha aqui. Não tivemos mais aquelas coisas. Sabe? Não é que não tenha as pessoas que às vezes não concordam com alguma coisa. Às vezes as pessoas não gostaram daquela placa ali que nós colocamos. Tudo bem, isso aí é normal, faz parte da vida. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando sobre maldade, vocês entendem? Eu estou falando sobre deixar o coração se corromper, vocês entendem? Eu estou falando sobre isso. Agora, não, discordância vai ter. Porque tem que ter um cabeça, tem que ter um líder, tem que ter alguém que está na frente. E como as pessoas não pensam igual, ninguém pensa igual. Eu não penso igual a minha esposa, imagina igual a vocês. Mas tem que ter um líder, tem que ter pessoas que possam se submeter ao líder, concordando ou não concordando. Tem que ter isso, gente. Somos seres humanos, sabe? Mas aí Deus, Ele começou a liberar tudo isso. Agora, veja, irmãos. Eu conto os detalhes, eu gosto de pregar. Eu sei que muitas pessoas que me ouvem, eles gostam de ouvir eu contando os detalhes, porque eu penso, na minha opinião, que isso mostra para as pessoas a realidade. Mostra como é, como não é, como fazer, como não fazer. Mostra. Então eu gosto de contar os detalhes, eu gosto de contar em que cenário estávamos, eu gosto de contar tudo isso, porque, sabe, eu não quero a igreja pensando, legal o que o pastor fez aí, mas como ele fez? Por que ele fez? E como que faz isso? Não, eu quero ensinar a minha igreja e todas as pessoas que me acompanham como fazer a mesma coisa e ter os mesmos resultados. Sabe, deixa eu dizer algo para você. Em Marcos, capítulo 9, versículo 23, Marcos 9, 23, diz assim. Ao que lhes respondeu Jesus, se podes, tudo é possível àquele que crê, ou para aquele que crê, tudo é possível. Eu gosto desse texto, e esse texto falou comigo naquela época, como fala comigo hoje ainda, mas eu quero trazer para você, que qualquer coisa é possível ser mudada, qualquer situação é possível ser mudada, sabe, qualquer cenário é possível ser mudado, todos eles são passíveis de mudanças, todos eles podem ser mudados. Então não importa em qual cenário você se encontra hoje, não importa em que situação você se encontra hoje, não importa se é financeira, familiar, espiritual, não importa qual situação é, saiba de uma coisa, Deus quer mudar essas circunstâncias. Essa história conta daquele pai que trouxe essa criança para os discípulos e disse, os discípulos, expulsem esse demônio, cure o meu filho, ele é lunático, muitas vezes ele se joga no fogo, outras muitas na água. E os discípulos não conseguiram. Jesus estava lá em cima no monte, junto com Pedro, Tiago e João. E Jesus agora desce do monte. E quando ele desce, ele encontra aquela muvuca de gente. E ele pergunta, o que está acontecendo? Aí alguém corre, Senhor, olha aqui, eu trouxe o meu filho para os seus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Aí Jesus disse a geração incrédula e perversa, até quando vos sofrerei? Até quando estarei convosco? Então, a pergunta do pai, Jesus pergunta o que acontece com esse menino. Ele disse, muitas vezes ele se joga no fogo, e outras muitas vezes ele se joga na água. E aí, mas ele fala para Jesus assim, Senhor, se o Senhor pode fazer alguma coisa, me ajuda. Foi onde Jesus disse, se eu posso. Ele disse, se você pode crer, tudo é possível para aquele que crê. Em outras palavras, nada vai ficar diante de você, se você puder crer. Só que é nesse momento que Jesus começa a ensinar, porque os discípulos eles estavam orando pelas pessoas, as pessoas estavam sendo curadas já. Jesus estava, os discípulos estavam ajudando as pessoas, então eles ficaram encucados com aquilo e eles pensaram, por que não deu certo? Então eles perguntaram, Jesus, mestre,
Explica uma coisa para nós. Por que a gente não conseguiu expulsar esse demônio? E Jesus falou, é por causa da vossa falta de fé. Veja, falta de fé. Mas aí ele prossegue dizendo, esta casta de demônio não se expulsa senão por meio de oração e jejum. Falta de fé, oração e jejum. Falta de fé ou oração e jejum? A questão é que quando você ora e jejua, você tira de cena aquilo que impede a sua fé de funcionar. E quando a sua fé começa a funcionar, nada fica diante de você. E sabe, irmãos, foi o que aconteceu com a gente. A gente começou a jejuar e a nossa falta de fé saiu de cena. E entrou aquilo que a gente podia crer. E nós podíamos crer que Deus podia mudar todo aquele cenário. E foi aí onde Deus entrou. Porque se você puder crer, Ele vai mudar toda a sua circunstância. Agora, nada fica diante dEle. Diante daquele que crê. Amém, queridos? E nada pode paralisar a mão de Deus. Então, hoje, nós estamos entrando de novo num tempo onde nós vamos jejuar nessa igreja. Eu sei que jejuar, não há nenhum imperativo na Bíblia obrigando as pessoas a jejuar. Não há imperativo, certo? Uma ordem expressa, você tem que jejuar. Mas nós sabemos que Jesus espera que os discípulos jejuem. Você é discípulo. Ele diz, tu, pois, quando jejuares. Não falou? Você quando jejuar, quando for jejuar. Jesus espera que os discípulos dele jejuem. Agora, existem muitas coisas, na próxima semana eu vou estar falando sobre elas. Existem muitas coisas, muitas passagens na Bíblia sobre jejum. Muitas passagens. Agora, por que não há um imperativo na Bíblia e Jesus espera que seus discípulos jejuem? Deixa eu explicar isso para você e é importante. Você não pode obrigar alguém a receber um presente. A Bíblia diz que há recompensa por se jejuar. Você não pode obrigar alguém eu te obrigo, você tem que receber o meu presente. Não, você não obriga. Ele recebe se quiser. Porque é fácil receber um presente. E quando você jejua, você recebe presentes. Como assim, pastor? Eu posso provar isso para você. Eu posso provar. Em Mateus capítulo 6, versículo 18. Mateus 6, 18. Aleluia. Vocês estão recebendo alguma coisa aqui? Mateus 6, 18 diz. Vou ler no 16, desculpa. 6,16. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unges a cabeça, lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu pai em secreto. E teu pai que vem em secreto há recompensa por se jejuar. Então, Deus não pode obrigar, Jesus não pode obrigar você a receber um presente. Ele não pode obrigar. Você recebe se você quiser. Não há um imperativo para se jejuar. Mas quando você entende que por toda a Bíblia tem jejum, pessoas jejuando, por diversas circunstâncias, situações, você começa a olhar para aquilo e você pensa, eu preciso fazer isso. E preciso desfrutar de tudo que Deus tem para a minha vida nessa terra. E depois no céu. Agora, veja, queridos, no Velho Testamento existe muito mais coisas falando sobre jejum, modos de jejuar e tudo, muitas recomendações e tudo. Agora, a questão é, algumas pessoas dizem que no Novo Testamento não tem sobre jejum. E é engraçado que as pessoas não leem a Bíblia. Elas falam e não leem. Em Atos capítulo 13, a partir do versículo 1 diz, havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. E aí a Bíblia começa a citar o nome deles, 5 pessoas que estavam ali na igreja de Antioquia. E eles estavam em consagração, a Bíblia diz, servindo eles ao Senhor e jejuando. Eles serviam ao Senhor e jejuavam, no versículo 2. E a Bíblia diz, disse o Espírito Santo. Então eu estou em Atos capítulo 13, versículo 1, agora eu estou no 2 e vou passar para o versículo 3. O versículo 2, disse o Espírito Santo. Separai-me agora a Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então esses caras, eles estão se preparando para a obra, se preparando para o ministério. Então eles estão em consagração, jejum. E a Bíblia diz que o Espírito Santo disse, separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Agora, o interessante aí no texto é que ele segue dizendo que eles foram jejuar mais ainda para impor as mãos nessas pessoas, Saulo e Barnabé. Então eles estavam em jejum, e aí Deus fala com eles. E aí eles entram em outro jejum para impor as mãos e liberar esses dois para o ministério. Novo Testamento, livro de Atos.